Esta é a 11ª aula do curso de Rede de Computadores. Hoje nós vamos abordar o assunto de endereçamento na camada de enlace. Então nós vamos ver especificamente dois protocolos. O protocolo ARP, que é um protocolo de resolução de endereços, e o protocolo de configuração dinâmica de um host, que é o DHCP. Bom, vamos ver primeiro qual é a diferença fundamental entre o endereço IP e o endereço MAC. Tá? Os endereços IP, como nós já vimos anteriormente, são endereços de 32 bits. E ele é o endereço da camada de rede, ou seja, ele é um endereço que serve para fazer o roteamento dos pacotes. Então, na internet, quando determinado datagrama ele chega em um roteador, o que o roteador faz é observar o endereço IP de destino e rotear o pacote segundo olhando esse endereço IP de destino. Então, uma das principais funções do endereço IP é justamente permitir que esse roteamento seja feito. Então, o roteador, o que ele vai ter é justamente IPs, subredes de destino, para poder fazer o seu roteamento. Tá? Então, ele é usado, a principal funcionalidade é usar para fazer o endereçamento, encaminhar o datagrama na camada de rede. Já o endereço MAC é um endereço de LAN, ele é também chamado de endereço físico ou endereço Ethernet. Tá? Então, o endereço MAC, ele é usado para encaminhar o datagrama ou o frame, de uma interface até outra, de uma interface de rede até outra, ou seja, para encaminhar dentro da rede local. Tá? Então, é para essa finalidade do endereço MAC. Ele é um endereço de 48 bits, para a maioria das redes locais ele tem esse tamanho, e ele é gravado na ROM do adaptador, ou seja, é um endereço que já vem gravado no adaptador de rede, ou seja, quando você compra uma determinada placa de rede, o endereço MAC ele já vem gravado na placa de rede. Bom, vamos ver aí na figura ao lado, vocês podem ver que nós temos aí uma rede local e aí vemos vários computadores, temos 4 máquinas aqui e cada uma tem o seu endereço MAC. Então nós podemos ver aí o endereço MAC de 4 máquinas em particular. Esse endereço está ligado ao adaptador, ou seja, a interface daquela máquina. Então se eu tenho uma determinada máquina, tá, e ela tem uma determinada placa de rede, ela vai ter um endereço MAC. Que está gravado na placa de rede, no adaptador daquela máquina. Do momento que você troca aquela placa de rede, você está trocando automaticamente o endereço MAC daquela máquina. Então, é um endereço que é um endereço físico, que está lá gravado na placa do adaptador da máquina. Cada adaptador, então, vai possuir um único endereço de LAN. Então, você tem um endereço local que está associado, um endereço de rede local, que está associado àquele adaptador. Então, suponha que a gente tenha um roteador que tenha 2 interfaces de rede, então ele tenha 2 adaptadores. Então, cada adaptador vai ter o seu endereço MAC, o seu próprio endereço MAC. O endereço de broadcast, por padrão, ele é o FF, é isso nós estamos vendo aí os 48 bits, então ele vai ter FF até completar 48 bits. Então, quando uma determinada máquina ela quer enviar uma mensagem em broadcast, ou seja, para todas as outras máquinas na rede local, ela usa esse endereço, que é o endereço para broadcast. Bom, quais são as características do endereço MAC? A alocação de endereço é administrada pelo I3E, que é um órgão nos Estados Unidos que regulamenta justamente esses endereços. Então, os fabricantes eles compram um conjunto de endereços para garantir que não vai haver nenhuma repetição. Então, um fabricante de placa, ele vai e compra um conjunto de endereços MAC. Tá? E se nós fizermos uma analogia entre os seres humanos e esses endereços que a gente está falando de rede, o endereço MAC é como se fosse o CPF ou a identidade, ou seja, é um endereço que você guarda para sempre. Então, se eu tenho um adaptador e ele tem um certo endereço MAC, esse endereço não vai mudar. E o endereço IP é como se fosse um endereço postal, porque é um endereço que depende da localização da máquina. Então, fazendo uma analogia com o ser humano, se você tem o seu endereço postal, porque você mora em determinado lugar. Então, esse é como se fosse o seu endereço IP. E o CPF é um endereço que você guarda, uma identificação sua, independente de onde você esteja localizado. Os endereços MAC, eles não possuem hierarquia, eles são portáteis. Então, você pode, se você tem uma máquina que está numa determinada rede, ela tem um endereço MAC, se você mover ela para uma outra subrede qualquer, ela vai guardar este mesmo endereço. Não existe hierarquia.
o que já é diferente dos endereços IPs. Os endereços IPs, eles não são portáveis. A gente não pode tirar uma máquina de uma subrede e conservar este mesmo endereço IP se ela for por uma outra subrede, porque depende de hierarquia, um endereço que tem uma certa hierarquia. Então, eles não são portáveis, os endereços IPs. Vamos ver, então, agora como funciona um dos protocolos, que é o Address Resolution Protocol, que ele serve justamente para, dado que uma máquina quer saber o MAC, como é que ela vai saber, como é que ela vai fazer, que procedimento ela vai adotar para descobrir esse endereço MAC, né? Então, dado que eu tenho um host A e ele conhece o IP de uma determinada máquina B, então o A ele sabe qual é o IP da máquina B, da máquina que ele quer endereçar alguma coisa. Como é que ele descobre o MAC desse determinado IP, desse host, né? Então, eu quero saber qual é o MAC que está associado a esse IP. Então, para isso, a gente tem o ARP, é o protocolo que existe para isso. Uma determinada máquina, ela descobriu o MAC de uma máquina qualquer, que está ligada naquela rede. Tá? Então, dado que ela conhece o IP. Então, cada host ou roteador em uma rede local, ele possui uma tabela ARP. Tá? E o que tem essa tabela ARP? Essa tabela ARP, ela faz um mapeamento de endereços IP e endereços MAC. Então, como vocês podem olhar aí ao lado, cada entrada da tabela, ela possui 3 campos, que é o endereço IP, o endereço MAC e o TTL. Tá? Então, esses 3 campos, para cada IP, né, que a máquina conhece o MAC, ela vai criar uma entrada nessa tabela, que é a tabela ARP da máquina. Então, com isso, se ela quer, num determinado instante, enviar um pacote para um determinado IP, e ela tem que conhecer o MAC para poder endereçar na sua rede, então ela consulta essa tabela ARP. E o TTL é o tempo para que uma determinada entrada seja apagada. Então, dado que uma determinada máquina, ela colocou, né, uma entrada nova nessa tabela, essa entrada ela vai ser apagada após um determinado tempo, porque pode não ser mais válida, né? Aquele IP pode não corresponder mais ao MAC depois de um certo tempo. Então, essa entrada automaticamente ela é apagada depois de um certo tempo. Tá? Então, existe um tempo, né, que essa entrada ela fica válida. Depois, automaticamente, ela vai ser apagada. Então, como nós podemos ver aí ao lado, tem uma rede local onde nós temos endereços IPs, que são do tipo 200.221.23.18, por exemplo, eu tenho aqui um endereço IP, e nós temos justamente o MAC associado àquele IP, que é justamente o MAC da interface de rede daquela máquina. Se vocês olharem aí ao lado agora, temos o exemplo de uma tabela ARP para uma determinada máquina. Então, se vocês olharem, temos os 3 campos que eu disse anteriormente. O IP, o MAC correspondente e o TTL, que é o tempo que resta para aquela entrada da tabela ser apagada. Então, nós temos aí os 2 endereços. Então, vocês podem notar, por exemplo, que o IP 200.221.23.18 tem o MAC correspondente. Então, agora vamos ver como é que funciona esse protocolo ARP. Então, vamos ver o exemplo. Suponha que o host A, ele quer enviar um datagrama para um host B qualquer, que está na rede local. Vocês podem ver na figura ao lado, nós temos aí o host A, cujo IP é o 200.221.23.17, e o host B, ele tem um outro IP, que é o 200.221.23.20. Então, nós temos aí 2 máquinas. Então, suponha que o A, ele quer enviar um datagrama para o B. Tá? E o endereço de B, ele não está na tabela ARP de A. Então, o A, o que ele vai fazer? Ele tem lá um datagrama IP que ele vai compor com o quê? Com um host, com o IP dele de origem, que ele está aí, vocês estão vendo, e o IP de destino, que é o IP do host B. Mas depois desse pacote, ele vai ser encapsulado num quadro da camada de enlace. E ele precisa endereçar este quadro na camada de enlace usando o quê? Usando o MAC do host B. Ele precisa conhecer o endereço de destino da camada de enlace para poder criar esse quadro da camada de enlace e essa informação ser transportada pela rede local e chegar até o host B. Então, daí a necessidade, ele precisa conhecer o MAC de B.
Tá? Então, como é que ele vai fazer para conhecer o MAC de B, dado que ele não conhece? Então, o protocolo ARP, justamente, ele tem essa função, mapear esse endereço IP no MAC do host B. Ou seja, a partir do IP de B, ele vai conhecer, ele vai ver uma troca de mensagens dentro dessa rede local que vai permitir que o A, ele conheça o MAC do host B. Então, qual é o primeiro passo? Tá, desse protocolo? O A, ele envia um ARP carry, que justamente é uma mensagem, tá? Ele está requisitando alguma coisa em broadcast, contendo o quê? O endereço IP de B. Então, ele vai enviar, tá, uma mensagem em broadcast nessa rede local, tá? Repara que o endereço de destino, então, vai ser o FF, como eu falei anteriormente. Toda mensagem em broadcast enviada na rede local, o endereço de destino é um endereço, como nós vimos anteriormente, o FF. Tá, então, ele vai enviar essa mensagem em broadcast na rede local. E essa mensagem contém o quê? Contém o IP do host B. Então, se vocês forem clicar aí na figurinha agora, apertarem aí, vocês vão ver um pacotinho aí marrom que está saindo do A e está sendo enviado para todo mundo nessa rede local. Inclusive, o B está recebendo, que é justamente o host que ele quer, que o A está querendo descobrir qual é o MAC. Então, esse é o passo 1, ele enviou essa mensagem em broadcast. Depois, o que acontece? O B vai receber essa mensagem. Então, ele recebeu a mensagem que o A enviou o broadcast. A partir daí, o que ele faz? Ele vê que o IP que está contido naquela mensagem é o IP de quem? Dele próprio, host B. Então, ele vai responder com o seu MAC. Então, ele envia uma mensagem em unicast para o host A, informando o seu endereço MAC. Tá? Então, dado que a mensagem chegou para todo mundo naquela rede local, o computador, né, o host, que tiver o IP contido na mensagem do ARP Carry, o que ele vai fazer? Ele vai responder enviando o seu endereço MAC. E dessa forma, o A ele vai ficar conhecendo o endereço MAC do host B. Tá? Então, se você clicar aí na figurinha agora, você vai poder ver que o B está enviando aí um pacote em marrom, que está chegando, né? Ele vai andando pela rede local, vai chegar para todo mundo, os outros hosts vão descartar, porque não interessa essa informação, quer dizer, o destino, né, o MAC de destino não é os outros hosts, o MAC de destino é o host A, então só o A é que vai pegar a informação que está contida nesse pacote e vai utilizar para alguma coisa, que é o quê? Justamente o que ele está precisando. É o endereço de destino de B, o endereço MAC de destino de B, para ele poder formar o quadro e enviar pela camada de enlace. Então, agora, vocês podem ver aí ao lado, a partir do momento que A recebeu o pacote, esse pacote com o MAC de B, ele criou uma entrada na tabela ARP, onde ele mapeou o endereço IP de B, que no caso é o 221.23.20, ele mapeou no MAC correspondente. Então, após o recebimento do MAC, ele pôde criar uma entrada na tabela ARP dele. Então, durante 20 unidades de tempo, que é o TTL ali, aquela entrada na tabela está válida. Depois, aquela entrada é apagada. Aí, se ele precisar de novo, ele repete o procedimento. Se o host A precisar de novo, né, de obter o endereço MAC de B, ele vai repetir esse procedimento. Tá? Então, essas entradas, elas são apagadas após um certo tempo. Por quê? Porque esse mapeamento ele pode não ser mais válido após um certo tempo. Né? Uma determinada máquina, ela pode sair da rede, podem mudar o IP dessa máquina, tá? A placa de rede pode não funcionar e ser trocada. Então, esse mapeamento é um mapeamento que pode mudar a qualquer momento. Então, daí a necessidade dessas entradas da tabela, de tempos em tempos, elas serem apagadas. Aí, quando o host precisa de novo, o que ele faz? Ele solicita de novo esse endereço MAC. O ARP, tá, é um protocolo que a gente chama de plug and play. Por que ele tem essa característica? Porque como nós vimos aqui, não é necessário configurar nenhuma tabela nesse host. A partir do momento que uma máquina ela é conectada numa rede local, do momento que ela precisa enviar um pacote para alguma outra máquina, existe o protocolo, né, que obtém essa informação de endereço MAC automaticamente enviando mensagens
pela rede. Então, não é necessário, tá, que um administrador da rede ele vá lá e configure, ele cria essa tabela ARP. Isso não é feito assim. É do momento que a máquina é conectada na rede, se ela precisa enviar mensagem para alguma outra máquina, ela usa o protocolo ARP. Então, não é necessário fazer nenhuma configuração de tabela ARP. Ela automaticamente é criada e é atualizada usando o protocolo ARP. Por isso que a gente chama que o ARP é um protocolo plug and play, porque não é necessário nenhuma configuração por parte do administrador da rede. Bom, nós vimos um exemplo anteriormente, que nós acabamos de ver, é quando nós temos duas máquinas na mesma rede local. Agora vamos ver um outro exemplo, onde a gente tem uma máquina numa rede local, é o host A, vocês estão vendo na figura aí, ao lado, que está na LAN 1. Eu tenho o host A. E temos um roteador ligando essas duas redes locais e o host B na LAN 2. Então, está em outra rede local. Então, como é que funciona quando os dois hosts eles não estão na mesma rede local? Então, suponha o mesmo cenário anterior, né, que o A ele quer enviar um datagrama para B, mas o que ele conhece? Ele só conhece o endereço IP de B. Ele não conhece o MAC do host B. Mas o host B ele não está na mesma rede local. Ele está em outra rede local, eles estão ligados por um roteador. Então, como é que o protocolo ARP ele vai funcionar nessa situação em que host A está numa rede local, no caso aqui LAN 1, e o host B está em outra rede local, que no caso aqui é a LAN 2. Né? Cada um está na sua rede local. Então, repara, esse roteador R, ele tem duas tabelas ARP, uma para cada subrede. Então, ele vai ter uma tabela ARP que vai mapear os IPs da LAN 1 nos MACs e uma outra tabela ARP que mapeia os IPs da LAN 2 com os MACs da LAN 2. Então, o roteador ele possui duas, porque ele está ligado a duas subredes. Então, ele tem duas tabelas ARPs. Então, como é que funciona no passo 1? Né? O A, ele consulta. Então, o A, ele quer saber que ele sabe que quer enviar uma mensagem para o host B. Ele tem alguma coisa para enviar. Então, ele vai consultar a sua tabela de roteamento, lá na camada de rede. Então, ele consulta a sua tabela de roteamento e descobre que, para chegar ao host B, que é o host B não está na mesma subrede que ele. Então, ele vai ter que enviar para quem essa informação? Ele vai ter que enviar para o roteador, porque o roteador é que vai encaminhar esse pacote para uma outra subrede. Então, o passo 1 é lá na camada IP, na camada de rede, o A descobre pelo endereço IP de B que o B não está na mesma subrede que ele, então ele vai ter que enviar para quem? Ele vai enviar para o roteador essa informação. Então, esse é o passo 1. Então, o que ele vai fazer o A? O A tem que enviar o pacote, então, para o roteador. Ele vai obter o endereço MAC deste roteador, porque supõe aqui nesse caso que ele não tem. Então, ele vai usar o protocolo ARP para obter o endereço MAC de quem? Do roteador, que justamente é a interface que vocês estão vendo aí ao lado, né, 111, 111, 111, 110. É o IP do roteador, da interface do roteador que está ligada à LAN 1. Vocês reparem que o roteador ele tem duas interfaces, cada uma com um IP diferente, porque cada uma está ligada numa subrede diferente. Então, cada uma tem o seu IP. Então, ele tem que descobrir o quê? O A tem que descobrir o endereço MAC desta interface IP, que está ligada aqui ao roteador R. Então, é o passo 1. Então, agora, se vocês clicarem na figurinha, vocês vão poder ver o que o A vai fazer. Ele vai enviar os pacotes em broadcast na rede, né, em marrom, com o quê? Com o IP do R. E o R responde. O R, o pacote azul que está chegando em A agora, é o quê? O pacote que contém o seu MAC. Então, o A, ele enviou, tá? Clicando de novo, né? O A enviou lá o pacote marrom com a requisição do MAC. O R recebeu essa requisição, descobriu que era para ele, porque o IP dele estava contido nessa mensagem marrom, e respondeu com um pacote azul com o seu MAC. Então, o A, ele pode criar na tabela ARP dele uma entrada que mapeia o IP do roteador R no MAC. Então, ele agora pode formar um quadro da camada de enlace cujo endereço de destino é o MAC do roteador R, para ele poder encaminhar na rede local e o roteador R receber essa informação. Então, o que o A vai fazer agora? O A vai criar um quadro da camada de enlace com o endereço MAC do roteador R, para poder enviar essa informação na camada de enlace.
Tá? Dentro desse quadro que ele está criando, então ele vai criar um quadro da camada de enlace, cujo que o MAC de origem é ele, host A, e cujo MAC de destino é o MAC do roteador R, que o destino é o roteador R. Vai enviar isso na rede local. E dentro desse quadro, o que tem lá dentro? Dentro desse quadro tem um datagrama IP, cujo endereço de origem é quem? É o host A, que é o IP de A, que ele está mandando essa informação, e o endereço de destino é o endereço de quem? Vai ser o IP do host B, porque este quadro é endereçado ao host B. Ele quer que essa informação chegue no B. Então você tem lá o quadro da camada de enlace e dentro do quadro da camada de enlace tem esse datagrama, cujo IP de origem é o IP de A e o IP de destino é o IP de B. É isso que vai acontecer. Então, o A ele envia esse quadro, ele monta esse quadro e envia na rede local. E esse quadro é recebido por R. Então, se você clicar agora na figura, você vai ver o A enviando o pacotinho em marrom. Então, você está vendo que o pacote está sendo enviado na rede local. Como é uma rede local, broadcast, todo mundo recebe. Mas você vê que o host que está aí do lado de A, ele descarta a informação. Porque o destino não é ele. O MAC de destino não é o MAC dele. O MAC de destino é o MAC do roteador. Então, quem aceita o pacote é o roteador. Então, o roteador recebeu um pacote, cujo endereço de destino é o MAC desse roteador. Tá? Então, ele aceitou o pacote e agora, o que vai acontecer? Né? O objetivo é chegar lá em B, ainda não chegou. Né? O pacote saiu de A e já chegou no roteador. Qual é o próximo passo agora? Então, o que o R vai fazer, que é o roteador? Ele vai remover o datagrama IP. Então, ele recebeu um quadro da camada de enlace, e ele agora remove o datagrama IP e ele observa qual é o endereço de destino daquele datagrama. Então, ele vai ver que é o quê? Que é o endereço de destino de B. É o IP de B que está lá naquele datagrama. Então, ele vai ter que encaminhar aquele datagrama para o host B, que é o destino de B. Então, o que ele vai fazer? O que ele tem que conhecer para poder encaminhar na rede local? Ele só conhece o IP de B, que ele recebeu esse IP lá no datagrama, mas ele não conhece o MAC do endereço justamente do host B. Ele só conhece o IP, então ele vai usar de novo o protocolo ARP para descobrir o endereço MAC de B. Então, de novo, o mesmo procedimento agora vai se repetir, só que agora na LAN 2. E quem está perguntando qual é o MAC de B é o roteador. Tá? Então, se você clicar na figura agora, você vai ver que o roteador ele vai usar o ARP para descobrir qual é o MAC do host B. Então, ele envia o pacotinho marrom, ele envia um pacote marrom com o quê? Com o IP de B, B recebe esse pacote e responde com o seu MAC. Então, a partir daí, o roteador R, ele pode criar uma entrada na sua tabela ARP que mapeia o IP de B no MAC de B. Então, ele já pode criar um frame da camada de enlace agora para poder enviar na rede local. Tá? Então, o protocolo ARP, ele funciona, né, para que um determinado host ou roteador, ele descubra o MAC de um determinado host ou roteador a partir do seu IP. Aí as mensagens são enviadas na rede local em broadcast. Então, todo mundo recebe, então isso garante que aquele host, né, que o roteador quer descobrir qual é o MAC, ele vai receber aquela informação e vai poder responder. Então, agora que ele recebeu, o roteador, ele atualizou a sua tabela ARP, então ele já sabe qual é o mapeamento. Então, ele pode criar um quadro na camada de enlace, cujo, né, endereço MAC de origem é ele, roteador, o endereço MAC de destino é o host B, que ele vai endereçar para ele, e dentro desse quadro da camada de enlace, o que vai estar contido? Vai estar contido o datagrama IP, cujo endereço IP de origem é o host A, que foi quem mandou essa mensagem, e o IP de destino é quem? É o host B. Então, quando esse pacote chegar lá em B, né, esse quadro chegar, ele vai ser desencapsulado pelo B, e o B vai poder ver que quem mandou aquela informação foi o A. Então, o host A, o IP de A vai estar gravado lá no datagrama. Então, se você olhar aqui na figurinha, se você clicar aqui, você vai ver que o roteador, ele vai enviar aquele pacote, aquele quadro, vai chegar para todo mundo, o outro host descarta, porque o MAC de destino não é o dele, e o B aceita aquela informação.
né? Então o B ele vai receber aquela informação. Bom, vamos ver agora como funciona um outro protocolo que também é um protocolo de atribuição de endereços. Então acabamos de ver como funciona o ARP. O ARP, o objetivo é, um host ele conhece o IP de um outro host qualquer na internet e ele quer descobrir o quê? O seu endereço MAC para poder encaminhar. Então nós vimos como ele funciona em dois cenários. Os dois hosts estão na mesma rede local e no outro caso em que um host está numa rede local e o outro está em outra diferente. Agora vamos ver um outro protocolo, que é o DHCP. Então, qual é o objetivo do DHCP? Ele tem como objetivo distribuir dinamicamente endereços IPs. Então, esse é o principal objetivo do DHCP. O DHCP é um protocolo cliente-servidor, ou seja, um cliente é um host que vai chegar numa rede e ele quer se conectar. E ele não tem nenhuma informação a respeito daquela rede. Então, no momento que a gente tem, né, um host, ele pluga ele numa rede, ele não tem nenhuma informação a respeito, né, daquela rede, da configuração daquela rede. Ele não sabe qual é a máscara, ele não sabe qual é o IP que ele vai usar. Então, o DHCP, justamente, ele vai ajudar nesse aspecto, né, para um host saber como ele pode configurar a rede. Tá? E como ele é cliente-servidor, então o cliente é quem está chegando e o servidor DHCP é que vai fornecer as informações a respeito da configuração da rede. Né? Então tem lá o cliente, que é o host que está chegando numa rede, e o DHCP, que é o servidor. Vocês podem olhar aí abaixo um exemplo, né? Então eu tenho aí uma rede. Eu tenho várias sub-redes aqui, então tenho um roteador, tenho 3 sub-redes e tenho aí hosts móveis que estão chegando nessas sub-redes. E para eles entrarem nessas sub-redes, eles precisam obter informações a respeito da configuração dessas sub-redes. E precisam obter também um endereço IP, para eles poderem ter um endereço IP e poderem se conectar nessa sub-rede. Então, nós temos aí os hosts móveis chegando e temos um servidor de DHCP numa determinada sub-rede. Então, ele é que vai fazer esse serviço de servir, né, informar a esses hosts que estão chegando a configuração daquela rede. Então, vamos ver como é que funciona esse protocolo. Nós vamos ver 2 cenários. Tá? Um primeiro cenário é que existe um servidor de DHCP na rede em que o host móvel está chegando. Né? Não necessariamente um host móvel, pode ser um host qualquer, mesmo um desktop, que a gente plugue e queira que ele funcione naquela rede. Tá? Então, é um host qualquer que está entrando na rede. Tá? Então, vamos supor nesse cenário 1 que existe um servidor de DHCP que quer se conectar. Então, olha o exemplo aí que vocês estão vendo, aquela mesma figurinha que a gente viu anteriormente, né? Então, vou focar nesse host que está chegando, nessa sub-rede que tem o servidor de DHCP, que é a sub-rede 223.129. Então, ele está entrando, esse host agora, nessa sub-rede, e ele quer saber quais são as configurações que ele deve usar. Tá? Então, tem um servidor de DHCP nessa sub-rede. Então, o que ele vai fazer? Tá? Então, qual é o primeiro pacote que ele manda? O host móvel ele envia uma mensagem. Aí vocês podem ver os campos dessa mensagem. Então, o endereço origem que ele usa, né, o source no caso, é 0000, porque ele não tem nenhum IP associado a ele. E ele está usando a porta 68. Tá? O destino é uma mensagem broadcast. Então, ele está enviando uma mensagem broadcast para todo mundo receber nessa rede local. Tá? Então, o endereço de destino vai ser o 255.255.255.255 na porta 67. Tá? Então, esse é o destino. Tá? E essa mensagem é uma mensagem de quê? De DHCP Discover, ou seja, o host que está chegando aqui agora, ele quer descobrir se tem algum servidor de DHCP nessa rede, para justamente poder servir, né, a ele e poder informar as configurações dessa rede. Então, a mensagem é uma mensagem DHCP Discover, tá? E esse Y e a DDR é um endereço que ele ainda não tem. Então, é 000 e tem uma identificação da transação, que no caso é 654. Tá? Então, se vocês clicarem agora aí na figurinha, vocês vão poder ver essa mensagem enviada pelo host que está chegando, né, pelo laptop aí à direita, tá? E ela está se espalhando para todo mundo naquela rede local. Então, uma rede local, broadcast, o pacotinho marrom, está chegando para todo mundo, inclusive para o servidor de DHCP, que é o objetivo. Ele quer que essa mensagem chegue nesse servidor, para o servidor poder respondê-lo. Então, agora o passo 2. Tá? O servidor de DHCP, dado que ele recebeu uma mensagem de DHCP Discover, ele vai enviar uma mensagem
informando, né, o que aquele host está perguntando. Ou seja, ele vai informar um IP, ele vai fornecer um IP e a máscara vai fornecer a máscara de rede para aquele host que está acabando de chegar. Tá? Então, vocês vão poder olhar aí agora, ao lado, a mensagem DHCP Offer, ou seja, ele está oferecendo os serviços. Tá? Então, a origem é o que? O endereço IP dele, servidor DHCP, que vocês podem ver aí, que é 223.125 na porta 67. O destino é broadcast na rede, porque ele não tem esse host que acabou de entrar nessa rede que está pedindo as configurações de rede, ele não tem um IP associado a ele, então essa mensagem é enviada para o endereço broadcast, que é o 255, o tipo da mensagem é DHCP Offer, ou seja, ele está oferecendo, né, as configurações daquela rede, e ele está oferecendo em particular um endereço IP, que aí vocês podem ver que é o YIADDR, que é o quê? O 223.124, então ele está fornecendo um IP para aquele host. Tá? Tem aí o número da transação, que é o mesmo, né, da mensagem anterior, então ele está respondendo a outra mensagem com esse número aí, e ele está dando a identidade dele, ou seja, qual é o IP dele, tá? O DHCP Server está informando qual é a identidade dele, que é o seu endereço IP. E essa mensagem ele está oferecendo esse endereço IP, então ele está oferecendo para o host que está chegando um endereço IP durante um certo tempo. Aí tem o campo aí lifetime, que no caso é 3.600 segundos, é um tempo bastante longo. Então ele está oferecendo isso durante um determinado tempo. Tá? Então, é assim como funciona, né, a parte, digamos assim, do servidor DHCP está oferecendo esse endereço. Então, se vocês clicarem aí na figurinha agora, vocês vão ver o que vai acontecer. Tá? Vocês vão ver aqui o servidor de DHCP, aí em marrom, que está enviando o pacotinho marrom, ele está enviando essa mensagem de oferecendo o endereço IP e as configurações de rede, ele envia em broadcast na rede. Os outros, eles vão descartar, porque não interessa essa informação para eles, e o host lá que acabou de chegar, que quer obter essa informação, ele guarda essa informação. Tá? Então, o segundo passo é o servidor de DHCP oferecendo as configurações de rede para o host que acabou de chegar. Então, agora, o passo 3, tá? O passo 3, nesse caso, esse host que acabou de receber essas configurações, ele tem que confirmar que ele vai querer usar aquelas configurações que foram oferecidas. Por quê? Porque ele pode, numa determinada rede, você pode ter mais de um servidor DHCP, ele pode receber mais de uma oferta. Então, ele vai confirmar com um determinado servidor que ele vai querer usar aquele endereço IP. Então, vocês podem enviar a mensagem ao lado. Ele está enviando o DHCP Request para informar que ele está confirmando aquele endereço que foi enviado para ele. Então, origem é o 0, ele ainda não tem nenhum IP associado, que ainda não terminou, né, a transação entre os dois, entre o host móvel e o servidor DHCP. Então, o destino é broadcast na rede, o tipo da mensagem é DHCP Request, quer dizer, ele está requisitando aquele endereço, ele está dizendo que ele vai usar o 223.124, que foi o endereço IP que o servidor DHCP informou para ele. Então, ele está dizendo que vai usar aquele IP. Tá? E coloca o ID do DHCP Server, então ele está confirmando que vai usar o IP oferecido por aquele servidor de DHCP. Tá? Então, com isso, ele confirma que ele vai usar aquele IP, ele já tem as configurações de rede, então ele já vai poder se conectar a essa rede. Tá? Então, se vocês clicarem agora aí na figurinha, vocês vão poder ver aí, né, que no caso o host móvel, o que ele vai fazer? Ele vai enviar, tá, essa mensagem. Olha lá, vocês estão vendo o pacotinho marrom que está indo, ele está enviando, confirmando, né, todas aquelas configurações de rede que ele recebeu. Tá? Então o pacotinho marrom está chegando para todo mundo, porque é enviado em broadcast na rede, tá? E só o servidor de DHCP é que vai efetivamente usar aquela informação. Então ele vai ficar ciente que um daqueles IPs que ele tem disponível para oferecer para todo mundo que chegar na rede já está usado por aquele host móvel, ele vai usar, tá? Então, como último passo, passo 4 do DHCP, o servidor de DHCP ele vai confirmar a mensagem do host móvel. Então, se vocês olharem, ele manda um DHCP ACK,
onde ele confirma todos os dados, ou seja, ele confirma o endereço IP que ele ofereceu, ele confirma o ID dele, então ele repete todos aqueles dados e com isso ele está dizendo, está informando ao host móvel, tudo bem, eu recebi, né, o teu request, eu guardei esse IP para você e você a partir de agora você pode usar. Então a partir dessa quarta mensagem que é trocada, esse IP móvel que acabou de chegar, ele vai poder se conectar a essa rede, porque ele já tem um IP, ele já conhece a máscara, então ele vai poder se conectar automaticamente nessa rede. Tá? Então, como último passo, se vocês olharem aí, o que acontece? O servidor de DHCP ele está enviando o pacotinho marrom, está chegando para todo mundo e no caso o host móvel ele vai receber essa informação e com essa informação ele pode se conectar à rede. Ele já vai poder fazer parte dessa rede local. Então vamos ver agora, por último, um cenário do DHCP em que o servidor de DHCP ele não está na mesma rede local que o host móvel. Ou seja, vamos agora supor que o outro host móvel que está lá do outro lado, né, na rede 223.114, tá? Então ele está querendo entrar nesta subrede e nesta subrede, como vocês podem observar na figura, não existe um servidor de DHCP. Então, é uma rede que não tem. Então, como funciona quando o cenário é dessa forma, né? Quando a rede, a subrede, ela não tem um servidor de DHCP. Como é que vai funcionar? Também é bastante fácil, tá? O que vai acontecer nesse caso, tá? Existe aqui uma figura que vocês estão vendo aí, que é o DHCP Relay Agent. Então, o que ele faz? Ele, esse roteador, tá? Quando ele receber uma requisição, o que ele vai fazer? Ele vai enviar essa informação para o servidor de DHCP que está na outra subrede. Então, ele vai intermediar essa comunicação entre o host móvel que chegou em uma subrede que não tem um servidor de DHCP e a outra subrede, né, que tem o servidor. Então, ele que vai fazer essa intermediação. Então, se vocês agora clicarem na figurinha, vocês vão poder ver, tá? O host lá que está enviando o pacotinho marrom, então isso está chegando, aí vai chegar lá na interface do roteador, o roteador passa adiante, isso chega lá no servidor de DHCP, o servidor de DHCP recebendo essa informação, ele responde o pacotinho azul que está chegando, tá? Então vai responder para aquele host naquela outra subrede. Tá? Então, nesse caso, tá, toda a intermediação é feita por um roteador que sabe, né, uma subrede onde existe um servidor de DHCP. Então, ele pode enviar essa informação justamente, né, nessa outra subrede onde o servidor está e o servidor vai responder. Tá? Então, é ele que faz toda a intermediação. Tá? Então, por hoje nós vamos terminar. Nós vimos dois protocolos, né, o protocolo ARP e o protocolo DHCP, que justamente são protocolos, né, o primeiro é para fazer resolução de endereços da camada MAC e esse segundo é para oferecer IPs dinamicamente para hosts, né, que se conectam numa determinada rede. Né. Esse segundo protocolo ele é bastante importante porque facilita muito, né, se tem um determinado host que quer se conectar numa rede local, não é necessário vir um administrador de rede qualquer para configurar. Né. O protocolo DHCP já faz isso automaticamente. Então, ele é bastante prático, né, no sentido de que ele é um protocolo que se eu tenho um host, eu chego numa rede local qualquer, numa subrede qualquer, eu coloco o meu host lá e ele automaticamente obtém um endereço IP e pode se conectar na rede automaticamente, sem ser necessário que o usuário ou um administrador de rede venha e configure essa rede manualmente. Então, ele é um protocolo que facilita muito, né, a ligação dos hosts nas diversas subredes. Tá? Então, nós vamos terminar por aqui e até a próxima.